portões no seu lugar, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Eu nomeei Anani, meu irmão. Alguém lembra quem é Anani aqui? Capítulo 1, verso 2, ele aparece. É ele que, quando Neemias está lá no palácio de inverno do rei, quando o rei está em férias, chega o irmão dele e Neemias pergunta: está tudo bem lá com o povo? Como é que está nosso povo? Como é que estão as casas? Como é que estão as coisas? E Anani manda notícia para Neemias, fala, né? No tete a tete, fala: está tudo em ruína, está tudo, o pessoal está em vergonha, desprezo, e tudo arrebentado. É ele que foi o mensageiro a Neemias do que estava acontecendo. Então Neemias aqui não apresenta ele, só fala: Anani, meu irmão. E Ananias, comandante da fortaleza. Agora Ananias já tem um currículo. Ananias, comandante da fortaleza, para que cuidassem. Lembra o verso 2? Eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, comandante da fortaleza, para que cuidassem da segurança de Jerusalém. Ananias já vimos que era comandante da fortaleza. Aí tem um ponto final, e ainda no verso 2, a parte B diz assim: Ananias era homem fiel e temente a Deus. Que lindo ter esse currículo, né? E ainda continua: mais do que muitos outros. Ele se destacava. Eu percebo algumas coisas aqui, lendo a Bíblia com curiosidade, com um coração tentando entender. Ele era fiel e temente a Deus, mais do que outros. Ou seja, existiam níveis. Existe gente que é fiel e teme a Deus, mas existe gente que é mais fiel e teme mais a Deus. Não é um nível só, ou você é fiel e temente, ou você não é. Aqui não, ele era mais do que os outros. Ele se entregava mais, ele cria mais, ele fazia mais, ele mostrava que cria, ele tinha atitudes que fazia Neemias entender isso. Verso 3: e eu lhes disse: os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor. Essa linguagem poética bonita, né? Porque hoje eu escreveria: antes que clareie o dia. Ele falou: antes que o sol faça sentir o seu calor, os portões não podem ser abertos. E os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos da guarda, e outros para que fiquem em frente das suas próprias casas. Seja sincero. Se você está passando na frente de uma casa, você já deve ter vivido alguma experiência parecida. E tem alguém pichando aquele muro, você faz alguma coisa? Está passando na frente de uma casa que você não sabe de quem que é, um outro bairro, madrugada, e tem alguém pichando o muro. Você passa reto. O máximo, às vezes, ligar para a polícia, falar que tem pichador ali, mas não, passa e vai embora. Agora, se você passa e chega e vê alguém pichando o muro da sua casa. Eu falo porque talvez se a gente vê alguém pulando no muro para entrar, ainda é diferente, né? A gente já dá aquela adrenalina maior, fala: não, pode acontecer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa. Mas a gente protege muito mais. Isso não é errado, isso é bíblico. Deus colocou isso dentro da gente. A gente protege muito mais os da nossa casa. A nossa casa, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Neemias, sabendo disso, ele fala: a gente tem que colocar guardas. Só que aí ele coloca os guardas para que alguns, em alguns postos específicos, e outros para que fiquem em frente das suas próprias casas. Ele não ia entrar para dormir, ele ficava de frente protegendo a casa. Olha que lindo. Essa casa estaria bem segura. Essa estaria bem segura. E é o que o Senhor espera de nós, para protegermos a nossa casa. Mas vamos continuar. Verso 4. A cidade era espaçosa e grande. Ó, espaçosa e grande.
mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Eu vou ler até aqui. Daqui para frente, do verso 5, do verso 8 em diante, eles começam a falar os nomes de quem estava trabalhando. Verso 39 fala aos sacerdotes, verso 43 os levitas, verso 44 os cantores, verso 45 os porteiros, verso 46 os servidores do templo, verso 57 os filhos dos servos de Salomão. Aí o verso 66 faz uma junção de quanta gente tinha e fala: toda esta congregação junta era de 42.360. Aí quando chega do verso 70 em diante, eles vão falar sobre a oferta que o povo fez para o templo. Eu estava estudando um pouco sobre isso e eu vi que tudo isso aqui se resume no capítulo 13, que é o último. Falei, então deixa para falar no dia que nós formos falar do capítulo 13, do verso 70 em diante, que tem uma ligação muito profunda. E nós temos muita coisa para falar hoje. Verso 15 do capítulo 6, a reconstrução foi terminada. Foi mais rápido a reconstrução do que a série que nós estamos fazendo para falar dela. Já é 18, 19 semanas, e eu acho que já faz algumas semanas que eu estou no 18, eu parei de contar. Se for ver aí, passou do 20. Eu lembro que eu fui para a praia em fevereiro, e eu já estava começando a me preparar para assim que eu voltasse já começar essa série. Então, comecinho de março começou e a gente está aí até hoje. A reconstrução foi feita, tantas lutas, né? Quantas perseguições nós vimos, quantos levantes do maligno nós vimos, lutas externas, quando parece que venceu as lutas externas, agora tem lutas internas, quando vence as lutas externas e internas, as externas aparecem de novo, e Neemias, como um líder exemplo, e assim, na questão de liderança, é um dos maiores da Bíblia, na minha opinião. Eu sei que alguns vão falar, é Paulo, eu respeito. Eu estou falando na liderança, no empreendedorismo, no modo geral, de lidar com as pessoas, de motivar as pessoas, de fazer o povo abraçar de uma vez a causa, pelo menos no Antigo Testamento. Eu sei que Paulo também é terrível, né? Mas Neemias, ele está agora com a obra concluída. O que fazer depois da obra concluída? Acabou. Já soltou o tema lá. A obra não termina quando acaba. Porque tem uma frase, né? Só termina quando acaba, não é? Uma coisa assim, a frase. Eu falei, então a obra não, a obra é diferente. Só termina quando acaba. Não, a obra não. Porque Neemias, agora é a hora de você receber seus parabéns, cara. Agora é hora de você receber o seu presente, a sua honra. Neemias, foi muito tempo de construção, e falar para você, muito tempo não, 52 dias, para ver o tanto da obra que foi realizada em 52 dias, não foi nada de tempo, foi pouquíssimo. Só uma grande liderança cheia da presença de Deus é capaz de fazer isso. Então agora é hora de Neemias, vai tirar umas férias. Cara, você saiu de lá do conforto, veio aqui com uma missão, e essa missão foi concluída. A missão sendo concluída, agora é hora de descansar, tirar umas férias, ganhar suas honras, fazer uma festa. A obra foi realizada, passou. Você lutou tanto, mas você venceu, agora é vitória. Não tem um hino que fala, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, é só vitória. Eu estou vendo os homens cantar, sábado o Rafa cantou, domingo o pastor Jorge cantou, eu estou achando que eu estou no meio do embalo. Aí o hino continua, a prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória. Sério? Sério mesmo? Por que a gente se frustra então?
Porque assim, o que nos frustra é passar muito tempo e nós acharmos que tínhamos vencido, quando de repente a luta se levanta de novo. A gente ora, a gente pede aconselhamento, pede ajuda, passou. Aí a gente baixa a guarda porque passou. E é questão de tempo, nós estamos enfrentando as mesmas lutas. E quando a gente vai ver, o tempo passou. E eu já venci as mesmas lutas, pastor Valnei, umas 20 vezes. E eu ainda estou nela. Como? Se eu venci, eu vou estar nela novamente? A vida do cristão, pastor, você sempre fala que é luta até o fim. Inclusive você já falou hoje. Mas elas vão trocando. Você vence uma, tem uma fila te esperando, mas a fila às vezes está só acumulando, porque a gente fica na mesma. Que às vezes já era para ter vencido, não sei, Deus tem o tempo dele para tudo. Mas o que Neemias entende aqui, ele faz eu vim reconstruir o muro, eu vim colocar as portas no lugar. Agora, aonde todo mundo entenderia que acabou a obra que ele veio realizar, ele entende: se eu não cuidar, esses muros voltam a cair. Se eu não tomar medidas protetivas, esses muros voltam a ser arruinados, essas portas voltam a ser queimadas, e os inimigos voltam a tomar conta de Jerusalém. A Babilônia volta a tomar conta de Jerusalém. Como assim, pastor? Mesmo com muros levantados? Sim, porque quando eles invadiram, os muros estavam levantados. Mesmo com portas colocadas? Sim, porque quando eles invadiram, as portas estavam no lugar. Não esqueça disso, não foi Deus que soprou, arrebentou tudo e aí o povo invadiu. Não, foi a Babilônia que entrou e destruiu o que eles tinham. Logo se reconstruiu. Mas não mudar nada na postura, não mudar nada na questão da vigilância, não mudar nada na questão de como conservar aquilo que Deus permitiu que seja construído, logo isso será destruído novamente. Então o capítulo 7, Neemias toma um cuidado, onde todo mundo fala: acabou a obra. Neemias fala: ainda não. Tem mais coisas para ser realizado. O que vai fazer Neemias? Guardas. Coloca segurança. Coloca segurança na porta, para controlar a entrada, a saída do povo. Só que o inimigo não entra pela porta, na maioria das vezes. É verdade que muitas vezes sim, porque ele se disfarça. E nós, por falta de discernimento espirituais, muitas vezes permitimos que o inimigo entre pela porta. E você vai ver o que aconteceu no decorrer dessa série aqui. Sabe o Tobias, que está perseguindo desde o começo? Quando você chega no capítulo 13, você vai ver que o Tobias, ele tem uma sala dentro do templo. Os caras destruíram uma sala que era de adoração e deu uma sala para Tobias, dentro do templo. O cara que estava perseguindo. Então desse não entrou pulando o muro, ele entrou pela porta pelas portas. Pastor, como Neemias soube, como Neemias permitiu? Neemias não estava lá, ele já tinha ido embora. Quando ele soube da notícia, ele voltou só para expulsar Tobias do templo. E ele chega que nem Jesus lá, derrubando tudo, chutando tudo e jogando para fora. No capítulo 7 que nós lemos, Neemias está tomando medidas protetivas para que a bênção que Deus permitiu que o povo de Israel vivesse, não caísse por terra. O Senhor te chamou aqui para falar para você essa noite. Talvez você está vivendo um momento de bênção, algo que você lutou tanto e conseguiu vencer. O Senhor fala: abre os seus olhos, coloque vigia. Pastor, vigia nas portas, porque os muros são altos. Não, o ladrão, ele não entra pela porta, propriamente dito. A palavra diz que ele é salteador. O que é salteador? Ele salta, passa por cima. Então Neemias coloca vigias também nos muros. A protetiva.
Neemias está tomando um cuidado para que o povo não perca aquilo que Deus deu. Foi Deus que deu? Foi. Foi Deus que usou o povo para reconstruir? Foi. Foi Deus que inspirou Neemias para reconstruir? Foi. Então Deus garante. Deus me deu, colocou na minha mão, cabe a mim cuidar do que Deus me deu. Deus me capacita, eu preciso ter humildade para pedir ajuda de Deus, mas se eu não tomar cuidado, aquilo que Deus colocou na minha mão, vai-se embora. O inimigo que já foi vencido muitas vezes, a vitória passada não é garantia de vitória futura. Quantas vezes nós vimos isso? Times que às vezes vai entrar e joga contra o outro time, e achando que o time fraco ia perder, de repente o time fraco vai, ganha de uma goleada, ninguém acredita, aí fala, nossa, o time fraco é muito forte, a gente que não acredita, de repente joga de novo, e inverte tudo, porque contava a vitória, se achando muito forte. Neemias está falando, nós temos muralhas novamente, nós temos portas novamente, está tudo reconstruído, mas se nós não tomarmos cuidado, se nós não entendemos que nós precisamos vigiar, a muralha física não segura, as portas físicas não seguram o inimigo. Ele coloca vigias, seu irmão. Ele não coloca porque é irmão. Vamos ser claro aqui. A gente precisa valorizar esse Hanani. A gente fala de Neemias porque o livro é Neemias, ele é o líder, ele faz tudo, mas peraí, se Hanani não fala para Neemias lá a situação que estava Jerusalém, talvez Neemias não tinha ido. Ele foi instrumento, pastor, é tudo plano de Deus, sim, mas ele foi instrumento de Deus para isso. Então ele coloca um homem para a segurança, um homem que está engajado com a obra, um homem que sofreu quando a obra não estava indo bem, um homem que sofreu quando a coisa não estava andando e foi pedir socorro. E o segundo, ele coloca um homem, e aí ele faz questão de dizer, esse homem é fiel e temente a Deus mais do que os demais. Ele é superior no temer a Deus. Então ele coloca pessoas estratégicas no lugar certo, para fazer a guarda. O povo, põe homens aí nos pontos que vocês precisam da sentinela, e os demais, cuida cada um em frente da sua casa. Por quê? Porque se você estiver na calçada da sua casa, principalmente o homem, dificilmente um ladrão vai entrar lá, pelo menos com um homem vivo na calçada, sem pelo menos ter uma briga, sem pelo menos ter uma defesa. Então vai agarrar, ele vai segurar o inimigo. Então ele coloca pessoas estratégias para fazer a segurança. Ali Neemias continua e ele diz, o horário do portão, porque o portão é para o povo. Vamos controlar quem entra, quem sai. Não é qualquer um que entra, não é qualquer um que sai. Isso pega muito na nossa vida, porque quem nós permitimos que faça parte do nosso ciclo de amizade? Tem gente que é para entrar nesse ciclo de amizade, não conhece, mas tem gente que é para sair. Tem gente que é para entrar, mas tem gente que é para... Tem um ditado popular, tá? Isso não é versículo da Bíblia, nada, é um ditado, eu não sei se é estatística, mas dizem muito. Você é a média das 5 pessoas a qual você mais convive. Se você fizer uma análise agora, fechar seus olhos e pensar nos seus 5, aquilo que a gente fala na infância, na adolescência, os 5 melhores amigos. Se você for a média dessas pessoas, que tipo de gente você é? Eu não vou nem falar que tipo de crente, tá? Que tipo de gente você é? Quem são suas melhores amizades? Porque isso bate muito com quem você deixa entrar e sair da sua vida. É permissão sua. A gente terceiriza tudo para Deus. Deus nos dá força para reconstruir, Deus nos dá força para ficar em pé na sentinela, Deus nos dá força para ficar cuidando, guardando, mas quem deixa entrar e sair na nossa vida somos nós mesmos. A gente fica terceirizando. Aí a gente reclama porque nós não dá nada certo. Eu começo, mas aí palavras negativas é porque permitiu entrar pela porta pessoas que carregam pesos.
que vem para destruir. Ah, mas Deus converte, então espera Deus converter. Uma coisa é você sair e evangelizar, outra coisa é você permitir que entre na porta da sua casa, da sua vida. Outra coisa é você permitir que entre na porta de um relacionamento seu. Eles estão lá, ó, tem a hora para abrir, tem hora para fechar. E os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos da guarda e outros para que fiquem em frente das suas próprias casas. Verso 4. A cidade era espaçosa e grande. Repete comigo, tem lugar para mais gente. Mais alto, mais bonitinho, tem lugar para mais gente. A cidade era espaçosa, cabe mais gente. A cidade era espaçosa e grande. E aí, vírgula, mas havia pouca gente nela. Isso bugou um pouco a minha cabeça. Pera. Por quê? Porque vamos ver o resto do versículo. E as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Pensa comigo. Neemias vai reconstruir, ok? Eu já dei um spoiler na hora da oferta aqui do que eu vou falar. Neemias vai reconstruir. Na lógica nossa de hoje, do cristianismo de 2025, se tem templo para reconstruir, tem muros para reconstruir, e tem casas para reconstruir, qual é a primeira coisa que você reconstruiria? Então, vamos ser sinceros. Na lógica do cristianismo de 2025, tem casa, tem templo e tem muro que cerca a cidade. Qual que é a primeira coisa que você reconstruiria? É. Só que aqui o muro já foi reconstruído, aquelas 10 portas que nós passamos 10 semanas falando já foi reconstruído, e as casas ainda não. Quando chegou no verso 70, eles começam a levantar ofertas para o templo. Aí eu fui ver, eu falei, é para reconstruir o templo? Confesso, se você já conhece a Bíblia, amém. Eu fui ver isso com mais clareza hoje. Falei, vão reconstruir o templo, porque eu já estou agora com a cabeça na casa. Como é que constrói muro, porta e a casa não, o povo ainda não tem onde morar? Que ordem é essa? Tem alguma coisa doida. Aí eu falei, mas agora no verso 70, eles estão levantando dinheiro para reconstruir o templo, e a casa ainda não falou nada. Aí eu fui ver, falei, a casa, eles começam a reconstruir no capítulo 11, e está em ordem, tá? Os capítulos, porque você pode me falar, pastor, mas a Bíblia não é cronológica, mas o livro é. O capítulo 11 começam o povo voltar e automaticamente entende-se que as casas voltam a ser reconstruídas. E eu fui mais profundo e eu vi que essa oferta que eles estavam levantando do verso 70 em diante não era para reconstruir o templo. Por quê? Porque o templo já tinha sido reconstruído lá em Esdras. Esdras já tinha reconstruído o templo. Coloca para mim, fazendo favor, Diogo. Esdras capítulo 6, verso 15. Esdras capítulo 6, verso 15. Esdras vem antes, é da mesma época de Neemias, mas ele começa a reconstruir antes de Neemias, tanto que ele vai reconstruir os muros e o rei para. Quem está acompanhando a série sabe disso. O rei dá um decreto para que para tudo. Esdras capítulo 6, terminaram a construção deste templo no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário, do rei Dário. Então a ordem da reconstrução de Neemias foi assim: templo, aí em Esdras, aí na sequência vem Neemias, muros, portas, e lá no capítulo 11 foi reconstruir as casas. Eu falei, mas essas casas então estão destruídas desde quando? Porque assim, vai que essas casas foi destruída depois da construção do templo, que às vezes os homens ficou bravos. E eu fui ver que não. Essas casas foram destruídas lá quando a Babilônia invadiu realmente. Coloca para mim 2 Reis capítulo 25, verso 9.
2 Reis, capítulo 25, verso 9. Segunda Reis 25, Diogo. Ele queimou a casa do Senhor e o palácio real, bem como todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todas as construções importantes. É quando o Babilônia invadiu. O que tem de errado? O que construiu primeiro foi o templo. E eu estou falando de Bíblia, você pode não concordar comigo. Eles reconstrói primeiro o templo, depois eles reconstroem os muros e os portões, para depois reconstruir a casa. Eu sei que você vai falar, pastor, mas o templo hoje somos nós. É verdade, não é essas 4 paredes, fica tranquilo. Porque a primeira coisa que precisa ser reconstruída é o templo, que somos nós. Porque desde o começo de que Deus criou, e você vê desde Gênesis, o desejo de Deus era descer na terra e habitar com os homens, se relacionar com os homens. Ele cria o jardim, ele desce e se relaciona com Adão. Adão peca, Deus para de descer. Deus tira Adão do jardim, na verdade. Não fala que Deus para de descer, Deus tira ele do jardim. Vai passando o tempo, o povo sai do Egito. Deus fala para Moisés, Moisés, constrói um tabernáculo para que eu desça e habite no meio do meu povo. Moisés constrói e isso acontece. O tempo passou, o povo parou de reverenciar a presença de Deus. Esse é o ponto. O tabernáculo de Moisés continuou por muitos anos, mas a presença de Deus não estava lá. Esse é o perigo. O tabernáculo não fechou por falta da presença de Deus. A presença de Deus saiu e os rituais do tabernáculo continuou. Porque a presença simbolizava na época de Moisés a arca. Aonde a arca está é o símbolo da presença de Deus, Deus está ali. A arca vivia no templo, dentro do Santo dos Santos. Eles perdem uma guerra para os filisteus, o pessoal leva a arca embora. E agora o símbolo da presença de Deus não está no templo, mas dá para a gente continuar com o ritual. Dá para a gente continuar com a religião. Dá para a gente continuar mais ou menos assim, ninguém vai perceber. Se a gente gritar alto, se a gente fizer com intensidade, ninguém vai perceber que não tem mais presença de Deus. E continua, até que surge Davi, porque quando Davi constrói o tabernáculo de Davi, porque o templo foi Salomão, mas teve o tabernáculo que Davi reconstrói, para trazer a arca, os 2 tabernáculos funcionavam. O de Davi com a presença de Deus e o de Moisés ainda sem a presença de Deus. Deus queria habitar no meio do povo. Depois vem o Salomão, constrói o templo, né? Não é reconstrói, ele constrói o templo de Salomão. Você vê que a glória de Deus encheu o templo, que todo mundo caiu, e foi aquela maravilha, aquela bênção. Quando chega no Novo Testamento, tem Jesus morre, o véu do templo se rasga, e a gente entende que a partir dali nós somos sacerdócios, e nós temos acesso, e nós passamos a ser o templo de Deus. Logo, o que nós entendemos aqui é, primeiro lugar é Deus, ponto, e daqui ninguém questiona. Quando eles reconstroem o templo, na época de Esdras, não está falando de prédio. Eles reconstruíram um prédio, por quê? Porque no Novo Testamento que nós passamos a ser templo. Na época de Esdras, sim, era no templo que Deus descia para se relacionar com o povo. Então está tudo certo priorizar o templo, porque nós precisamos da presença de Deus. E nós falamos hoje, não é? Primeiro Deus. A grande questão é, o que é ser primeiro Deus? Porque a gente usa essa sequência para falar, né, nós vamos sair da religiosidade. Nós vamos sair do ambiente religioso e vamos viver no relacionamento, na intimidade. E se essa frase for verdade, está tudo certo. A minha pergunta é, o que é intimidade para nós hoje então? Quando nós usamos essa sequência. Porque se Deus é o primeiro na minha vida, todo o restante é consequência desse relacionamento. Não briga com esse relacionamento. Não compete com esse relacionamento.
O que acontece é que muitas vezes nós estamos, na nossa geração agora, falando, não, Deus é primeiro, eu não preciso estar em igreja, amém. Eu não preciso participar de departamento, amém. Eu não preciso estar no culto, ok. Porque eu tenho Deus, e Deus é minha prioridade, ok. A minha questão é, e qual é esse seu relacionamento com Ele que é sua prioridade? Porque nós olhamos e falamos assim, poxa, eu tenho... Quando você pergunta, eu acho lindo. A pessoa está na luta, às vezes some, às vezes está precisando de dificuldade. Aí você vai perguntar, fala, tá, e como está seu relacionamento com Deus? Não, meu devocional com Deus está em dia. O que a pessoa geralmente quer dizer com isso? Eu leio a Bíblia todos os dias. Eu oro todos os dias. Antes de sair, eu oro. Entrego o meu dia nas mãos de Deus. Então, pastor, eu não estou presente, mas a minha vida com Deus está em dia. E eu fico pensando, porque aí a gente sai do sistema religioso para viver o que nós acreditamos ser o relacionamento com Deus, e acabamos entrando num outro sistema que é o religioso. Como assim? Eu saio do sistema religioso para fazer o meu devocional com Deus. Então eu tenho um livrinho, e eu não sou contra, eu também tenho. Ou não, se você não quer ter o livro, você lê a Bíblia, oro e acabou. A minha questão é, se Deus é prioridade na sua vida, aonde está Deus nos seus sonhos? Eu não estou falando do sonho que você tem à noite quando você dorme, eu estou falando dos seus sonhos de projeto de vida. Se Deus é minha prioridade, porque a gente fala, não, é a ordem, eu não preciso ir para a igreja, porque eu não estou discordando disso. Eu estou falando que a gente acabou entrando num outro sistema religioso. Porque se Deus é minha prioridade, logo, meus sonhos, eu não tenho mais, eu quero saber qual é os sonhos dele para mim. Logo, a minha vida, a minha família não me pertence mais, é dele, eu estou só cuidando. Logo, meus sonhos empresariais não me pertencem mais, é dele. Logo, meus sonhos de carreira, de faculdade, de tudo que vou fazer, não me pertence mais. Aí a gente fala, não, Deus é prioridade. Aí sabe o que a gente faz, Rafão? A gente desenha nossos projetos e fica tentando encaixar Deus aqui, ali, para desencargo de consciência. Aí a gente se sente o crente, porque não, eu estou com um projeto disso, porque se eu alcançar isso, eu vou fazer aquilo. Só encaixou Deus para um desencargo, não é que ele é prioridade, porque quando Deus é prioridade, fala, Deus, eu estou com um sonho de fazer isso, agora eu quero saber qual que é o seu sonho. O que o Senhor me colocou na terra aqui para quê? Qual que é o propósito que o Senhor me colocou? Eu sempre falei esses dias aqui, eu muitas vezes questionei Deus, o Senhor me colocou na terra para estampar camiseta. Sabe, muitos sonhos, se a gente parar para observar, parecem vazios. Eu sei que Deus pode usar isso. Não estou questionando. Eu estou falando questionamentos que eu tinha, sendo sincero no meu coração, de que nas minhas orações com Deus eu falava. Ele constrói primeiro o templo dizendo, é primeiro Deus. A grande questão, quando Deus é primeiro, Ele é o único. Não tem segundo, não tem terceiro. Quando Deus é o primeiro, a minha família é o projeto dele. Quando Deus é o primeiro, os meus sonhos param de existir e eu começo a viver os sonhos dele. Logo, a carreira é a carreira dele. Mas a gente fala, não, Deus é minha prioridade. Mas muitas vezes eu não tenho coragem de abrir mão de algo. Você faz um exercício, feche seus olhos. Existe algo na sua vida que se Deus pedir para você abrir mão, você teria dificuldade de abrir? Pensa. Sonho, projeto. Se Deus pedir para abrir mão, ó, eu quero que você abra mão. Você iria sem questionar? Pode olhar para mim. Primeiro é o templo, que é a presença de Deus, e aí não é isso aqui, só que isso aqui é consequência. Não apenas, mas a nossa vida toda.
Eu sempre preciso fazer um exercício, falar, Deus, tem algo, eu quero desfrutar das bênçãos de Deus. Pastor, Deus vai deixar a gente na miséria? Não, fica tranquilo. Só que Ele pode provar a nossa fé e deixar a gente passar algumas dificuldades para ver como nós vamos nos reagir a ela. Mas eu quero servir a Deus, mas eu quero garantir a minha segurança. E Deus fala, mas ou você garante a sua segurança, ou eu garanto a sua segurança. Escolhe. Aí a gente desencarna de consciência, tenta encaixar Deus aqui e ali. Mas não é o plano dele. Depois ele reconstrói os muros. Por quê? De que adianta construir as casas? E as casas fala de família, tá? Quando a Bíblia fala de casas, ele está falando de família. Que adianta eu tentar proteger a minha família se os muros estão arrebentados? Quantas famílias foram destruídas porque os membros da família tentou eles reconstruir essas casas. E Deus está falando, entra no propósito. Porque na hora que eu te colocar como guarda na sua casa, tem toda uma estrutura espiritual te cobrindo. Tem toda uma segurança espiritual te protegendo. Os muros foram reconstruídos, porque se reconstrói as casas sem os muros serem reconstruídos, as casas viram um alvo fácil para o inimigo. É aí que a ordem nós precisamos entender. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? É aí que nós precisamos entender qual é a ordem, porque a gente fala, não, primeiro é Deus. Se primeiro for Deus de verdade, e tem que ser, nada mais vai nos atrapalhar de viver o propósito dele. A grande questão é, primeiro é Deus, mas não é um devocional de 20 minutos e meia hora, e o resto do dia eu corro atrás dos meus próprios interesses. Isso não é ser primeiro Deus, isso é apenas uma desculpa que eu dou. Agora, quando é realmente primeiro Deus, Deus vai dar estrutura para você cuidar da sua casa, Deus vai dar estrutura para você cuidar daquilo que Ele confiou nas suas mãos, porque o que Deus tem compromisso é com o que Ele te deu, é o que Ele confiou nas suas mãos. A grande questão é que muitas vezes nós construímos muitas coisas que não foi Deus que nos deu, e aí Ele não tem compromisso com isso. O Senhor nos chama essa noite, e eu encerro aqui, para voltar e observar qual é a prioridade na nossa vida. Porque se Deus é prioridade, não é simplesmente um devocional, é as vontades dEle que tem que ser prioridade na minha vida. Porque se eu falo, Deus é o primeiro, mas eu vivo as minhas vontades, com perdão da palavra, não, eu estou sendo hipócrita. Eu estou querendo dar desculpa. Se eu falo, não, Deus é prioridade, e depois vem família, depois vem serviço,